Fala trader, sejam bem-vindos ao nosso canal Fluxo Estrangeiro. Na aula 7 eu vou te ensinar como calcular a volatilidade do mini índice utilizando o cálculo do desvio padrão, uma das métricas mais fundamentais aí na matéria de estatística e análise de dados. Você vai aprender a calcular o preço médio do mini índice, os níveis de dispersão, ou seja, os níveis de volatilidade em torno dessa média, e vai traçar regiões importantes de suporte e resistência. Então vamos aqui para a nossa tela, vamos iniciar aí a parte teórica e vamos também fazer a parte prática do nosso desvio padrão. Então, para a gente iniciar, precisamos saber aí, né, como calcular o desvio padrão e o porquê que a gente utiliza, né, esse método estatístico. Nesse repleto mundo de variabilidade e incerteza que é o nosso mercado financeiro, o desvio padrão ele surge como um guia confiável, né? Ele representa uma das ferramentas mais utilizadas e fundamentais na estatística e na análise de dados. Então nós estamos utilizando cálculo matemático para prever uma volatilidade em algo que é incerto, que é o nosso mercado financeiro. Mas o que é o desvio padrão? Bem, o desvio padrão ele mede a variação de um conjunto de dados em relação à sua média, de uma forma mais próxima do nosso dia a dia, que é o nosso mercado financeiro, principalmente do mini índice. Nós podemos dizer que nós vamos fazer a análise dos fechamentos dos dias do mini índice e nós vamos ter vários fechamentos, vários dias, vários fechamentos. E o mini índice, cada dia ele fecha com a numeração, com a pontuação diferente. Então, dentre essas pontuações que ele fecha diferente, nós vamos ter uma série de dados, nós chamamos o histórico de dados, e com esse histórico de dados, nós vamos fazer um cálculo de uma média do nosso mini índice. E através do resultado que a gente obtiver do número, da pontuação que nós tivermos dessa média, o desvio padrão, ou seja, a volatilidade, ela será o cálculo em que o preço ele se afasta dessa média, ele afasta e retorna. Então, os desvio padrão da média dos fechamentos do mini índice vai nos dizer o grau de volatilidade que o mini índice está trabalhando diariamente. Então, é assim que nós vamos utilizar o nosso desvio padrão, ou seja, é a dispersão desse conjunto de valores. Nós vamos ter uma média dos fechamentos e aí o preço no dia a dia, né, quando a gente vai fazer nossos trades, no dia a dia o mercado ele vai se movimentando para cima ou para baixo e aí nós vamos ver qual é o desvio padrão saudável, né, a volatilidade saudável referente à média no mini índice para a gente se posicionar nessas regiões. Então essa é uma ferramenta, é uma métrica muito importante e fundamental na estatística e na análise de dados que nós vamos aplicar a partir de hoje no nosso mercado de mini índice, nas nossas operações. Então, a importância do desvio padrão. Por que nós fazemos o cálculo do desvio padrão no mercado financeiro? Primeiro, para avaliar os riscos, né? Então, os profissionais que lidam com incertezas, né, do nosso mercado financeiro, eles precisam avaliar o risco de um determinado ativo. E assim, com o desvio padrão, ele permite prever a variabilidade de um determinado ativo, ou seja, ele consegue, através do desvio padrão, fazer um cálculo da volatilidade e aí, quando ele for aportar
seus ativos ali, o seu investimento, ele já tem uma previsão de quanto que aquele capital que ele aportou naquele determinado ativo, ele pode variar, ele vai estar dentro dessa volatilidade, dentro dos desvios padrões, e aí ele fica com essa previsão já de volatilidade referente ao ativo, né? E aí o desvio padrão, ele serve como análise de dados, ele nos dá alguns insights críticos da dispersão, ou seja, quanto menos houver dispersão referente à média, nós dizemos que o ativo ele corre menos risco, é um ativo mais seguro, porque a volatilidade dele é baixa, ele está sempre ali dentro da média, então o risco ele é menor. Contudo, com o risco menor, o retorno é menor. Se o risco é maior, ou seja, se existe uma maior volatilidade em determinado ativo referente à sua média, nós dizemos que se o risco é maior, o retorno também pode ser maior. E tudo isso é calculado dentro de um desvio padrão referente à média do conjunto de dados. Bom, a aplicação do desvio padrão, para nós aqui, nós vamos aplicar ele no mercado de mini índice. Também pode ser aplicado no mercado de mini dólar, em diversos ativos, né, diversos produtos financeiros, que é o que a gente trabalha. Porém, o desvio padrão ele é utilizado aí na indústria para ver controle de qualidade, análise de processo de produção, nas ciências sociais, estatística de pesquisa. Então, assim, o desvio padrão populacional, ele é utilizado em diversos setores, né? Para nós aqui, nós vamos aplicar isso no nosso mercado de mini índice, ou quem estiver operando mini dólar também pode utilizar esses cálculos, e é a mesma forma, os dados serão colhidos da mesma forma, e vocês podem aplicar também no mini dólar. Bom, aqui nós temos uma regra empírica do desvio padrão, uma demonstração. O que nós temos aqui? Vamos lá iniciar um pouco aí da nossa prática no entendimento. Aqui nós temos a média. A média ela é representada por essa letra grega. E aqui nós temos o primeiro desvio padrão, tanto positivo quanto negativo. Os dados que a gente colhe, segundo essa regra, 68% da volatilidade desses dados, ele vai estar dentro desse primeiro desvio padrão. Ou seja, o preço ele pode se movimentar positivamente ou ele pode se movimentar negativamente referente à sua média. Ou seja, existe um afastamento e uma contração referente à média. Então a gente diz que 68% dos dados que a gente colhe quando a gente vai fazer os cálculos, ele vai estar dentro dessa volatilidade referente à média. O segundo desvio padrão, ou seja, o segundo nível do desvio padrão, que é a referente aqui, ó, a média mais 2 desvio padrão, tanto positivo quanto para o lado negativo, a gente diz que 95% dos dados vão estar dentro dessa volatilidade de até 2 desvios padrões. Então nós vamos ter a média, nós vamos calcular uma média, ela vai ser a nossa base, e aí nós vamos ter o primeiro nível de volatilidade para cima ou para baixo, e nós vamos ter o segundo nível para cima ou para baixo, ou seja, mais volatilidade, mais dispersão referente à média, mais volatilidade. Então nós temos aí que 95% dos dados vão estar dentro desse segundo desvio. E por fim, é o terceiro desvio padrão, ou seja, é a média mais 3 desvio padrão. Então nós dizemos que todos os dados aí vão estar basicamente dentro
do terceiro desvio. Então, se a gente observar o preço do mercado esticando aí durante os dias e ele atinge esse terceiro nível do desvio padrão, nós podemos dizer que a partir dali pode haver uma reversão na sua tendência. Então é assim que a gente vai utilizando o nosso desvio padrão. Aqui, se a gente observar essa figura, quem utiliza o volume profile vai entender basicamente esse desenho. O volume profile, ele é assim, e aí de repente você tem ali um gráfico que representa o volume de negociação, e nós temos uma região no volume profile que é a mais negociada, e aqui nós temos uma média, e a gente observa que esses níveis para cima, quanto os níveis para baixo, tem poucos contratos sendo negociados. Aí nós dizemos que é os primeiros, os segundos e os terceiros desvios padrões. Porque o preço ele se movimenta, ele é negociado em uma região. Para cima já não tem mais interesse e para baixo também a gente não tem interesse. Então o desvio padrão ele é utilizado também para quem opera a parte de volume profile. Bom, tendo esse entendimento mais por alto do que é o desvio padrão nesse gráfico, nós vamos aqui entender um pouco na prática, um exemplo prático aqui do que a gente precisa. Nós vamos daqui a pouco ali no Profit, nós vamos buscar os dados de fechamento e nós vamos jogar esses dados para a planilha de Excel. E aí, como que vai funcionar esse cálculo do desvio padrão? Bem, todos os dias, o mini índice ou o dólar, ele fecha com um determinado preço. Um exemplo, o mini índice, em determinado dia, dia 3 aí, sexta-feira, ele fechou em 131 mil, um exemplo. Esse foi o primeiro fechamento. Vamos dizer que o segundo fechamento do dia anterior a esse fechou em 132.700. E assim nós vamos colhendo os dados. Depois, no outro dia, ele fechou em 132.500. Depois, novamente, ele fechou em 132.900. Então veja, nós vamos ter diversos dados de fechamentos, cada fechamento desse aqui vai ser um dia. E de acordo com a quantidade de dados que nós vamos ter de fechamento, nós vamos ter, aqui nós temos 4 dados, né? 1, 2, 3, 4, mas quando a gente puxar lá no Profit, nós vamos ter 100, 120 dias aí, para a gente poder avaliar e tirar a média. Então vamos supor que a média desses dados aqui, a média seja 132 mil. E só para exemplificar, 132 mil. Vamos dizer que a média aqui dos dados que a gente coletou e calculou, e aí nós temos essa média no mini índice aí de 132 mil. Esse é o ponto inicial da nossa jornada a partir de agora. O que vai acontecer? O nosso ponto médio, de acordo com os dados aqui de fechamento que a gente colheu, pode ser dados de abertura, pode ser dados de pessoas com idade acima de 20 anos. Isso aqui é a amostra que a gente vai trabalhar. No nosso mini índice, nós vamos trabalhar com a amostra dos fechamentos. Você pode fazer também da abertura, um exemplo. Mas, a partir dos dados da amostra que você colheu, nós vamos ter uma média. E a média que a gente calculou aqui, para o nosso exemplo, é 132 mil. Então, nós temos uma linha de preço em 132 mil. Essa aqui é o preço médio aí que o mini índice trabalhou, ele subiu, ele desceu,
Ele trabalhou negativo, ele subiu, desceu, subiu e agora está em 133, um exemplo, mas a média dele é 132 mil, conforme a gente exemplificou aqui o cálculo. Então, a partir dessa média, veja bem, a partir dessa média aqui, nós vamos fazer o cálculo do desvio padrão. O Excel, ele já vai fazer essa fórmula para nós. O cálculo do desvio padrão, ele é uma fórmula um pouco mais complexa, ele calcula a variância ele calcula essa média que a gente fez, a variância, leva a variância ao quadrado e etc. E a gente não vai entrar nesse mérito aqui porque o Excel já vai fazer isso para nós. Então, a primeira informação que eu quero que vocês observem é que existe para nós uma média que nós já temos aí. No nosso exemplo aqui é o 132 mil, é a nossa média. E a partir desses dados aqui de fechamento também, nós vamos ter os dados do desvio padrão. Eu vou colocar aqui o DP. E o valor que o Excel trouxe para nós é que o desvio padrão dessa amostra de dados que a gente colheu dos fechamentos, ele nos deu um exemplo 500 pontos. Ou seja, 500 pontos é o nosso desvio padrão. Até aí tranquilo? Nós temos os dados que a gente vai colher, que é o fechamento, todos os fechamentos dos dias, nós vamos buscar esse banco de dados. No Profit, vamos jogar para o Excel. Segundo ponto, nós vamos fazer o cálculo desses dados aí. O Excel vai trazer para nós qual foi a média de preço desses dados que a gente colheu. E a partir dessa média, nós temos o cálculo do desvio padrão. Ele aqui no nosso exemplo, ele deu 500 pontos de desvio padrão. A partir de agora, você vai compreender o que é a volatilidade utilizando o desvio padrão, para cima ou para baixo. Vamos lá. Se a minha média ela é 132 mil e o desvio nada mais é que nós temos a média, o desvio nada mais é que o preço se deslocando para cima em 500 pontos ou o preço se deslocando para baixo em menos 500 pontos. Esse aqui é o desvio, a cada 500 pontos é o nosso desvio. Nós vamos agora atribuir esses valores à nossa média. Então, para cima, nós temos positivo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os 132 mil, esse 132 mil aqui, e vamos somar com mais 500 pontos. Ou seja, da média para cima, o nosso primeiro desvio é a média mais 500 pontos. Resumindo, 132 mil, que é a nossa média, mais 500 pontos, nós vamos ter aqui o preço trabalhando em 132.500. Então, a gente acabou de identificar o nosso primeira região de desvio padrão. Então, o preço trabalhando aqui dentro, nós temos o primeiro desvio padrão. Vou mudar a cor aqui e vou colocar para baixo aqui. E para baixo, nós vamos, da média, nós vamos subtrair 500 pontos. Para baixo é menos 500 pontos da média. Então, nosso primeiro nível para baixo, nós vamos pegar 132 mil menos 500 pontos, que é o valor do nosso desvio padrão.
Então, para baixo, nós vamos ter o valor de 131.500. Aqui abaixo da média, nós temos o primeiro desvio padrão. O primeiro desvio padrão para baixo da média. Até aí tranquilo? Compreenderam? Nós vamos trabalhar somando ou subtraindo da média o valor do desvio padrão. Ah, eu quero mais desvio padrão. Desses 132.500, o preço ele fica aqui dentro trabalhando, mas vamos supor que a volatilidade aumentou e o preço está subindo. Qual que vai ser a outra região do nosso segundo desvio padrão, segunda região de desvio padrão? Nós vamos pegar os 132.000, esses 132.500, nós vamos somar mais 500, então nós vamos ter 133.000. Esses 133.000 aqui para nós vai ser o nosso segundo desvio padrão. Então, o preço trabalhando em 133.000, ele é o nível do nosso segundo desvio padrão. Então, nós temos a média, nós temos o primeiro desvio padrão, que é o preço trabalhando até 132.500. Se ele romper 132.500, o próximo desvio padrão é 133.000. Ele está a 2 níveis da média. O preço trabalhando 133.000. Agora eu quero aquele último lá, o terceiro desvio padrão, que é muito difícil de acontecer. O terceiro desvio padrão, eu vou somar mais 500 pontos, ou seja, mais 500 pontos. Eu vou ter o preço trabalhando em 133.500. Ou seja, atingimos aqui um nível altíssimo de volatilidade do preço. Temos o terceiro desvio padrão. Esse é o terceiro. Esse aqui é o segundo desvio padrão. Esse aqui é o primeiro. E aqui é a nossa média. Para baixo é a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui para baixo. Eu vou baixando. 131, eu vou subtrair 500 pontos. Então, o meu segundo desvio padrão, o preço tem que trabalhar em 131.000. 131.000, esse é o meu segundo desvio padrão para baixo. E aí eu vou subtrair novamente mais 500 pontos desses 131.000. Então, minha mínima lá do terceiro desvio padrão vai ser 130.500. Então, esse aqui é o terceiro nível de volatilidade. Então, nós temos aqui o terceiro nível. Nós temos aqui o segundo nível e nós temos aqui o primeiro nível de desvio padrão. Então, pessoal, como que nós vamos trabalhar isso aí no nosso mercado? Então, identificou o que é os desvios padrões? Nós temos uma média, a nossa média, 132.000. Nós temos aí a média, correto? Nós temos a nossa média. A partir da média, nós vamos subindo o nosso valor de desvio padrão que o Excel encontrou para nós, que foi de 500 pontos. Pode ser 700, pode ser 400, 300, 1.000. Nós vamos fazer os cálculos lá e ver qual vai ser o valor do desvio padrão. Mas a partir da média, nós vamos somando a essa média, a cada região, cada desvio, nós vamos
somando a média e nós vamos ter essas regiões de preço. Resumindo, para a gente ir para a parte mais prática, é que o preço ele está em 132 mil. Aí ele abre, trabalha, bate 132.500. Aí ele rompe, aí ele já está rompendo o primeiro desvio padrão. Ele bate no 133 mil, retorna para o primeiro desvio, volta aqui na média, trabalha na média, volta aqui na queda no primeiro desvio, volta na média, vai buscar o segundo desvio mais afastado, trabalha, bate no terceiro e volta rompendo. E assim o preço vai trabalhando. Então essas regiões vai servir de estratégias de trade para nós. Nós vamos ter uma visão de volatilidade. Tudo isso aqui é volatilidade do mercado. Por isso que o mercado não fica igual um doido, sem uma noção, sem um sentido na sua volatilidade. Existe volatilidade, existe um padrão. E isso aqui tudo, essa volatilidade toda aqui, quando o investidor ele vai aplicar seu capital em determinado ativo, ele sabe o que seu capital vai passar, ele sabe que a volatilidade do mercado é essa aqui. Então, através disso aqui, ele faz o seu risco, faz os seus retornos, gerencia a sua carteira de ações, porque está dentro dessa volatilidade. Ok? Então, acredito que aqui ficou uma explicação simples, né? Mas aí nós vamos passar para o Excel. Então, fazendo um resumo aqui. Como nós vamos calcular isso aqui no Excel? Primeiro passo, nós vamos no Profit, vamos pegar lá o gráfico diário, nós vamos copiar esses dados para Excel e nós vamos ter o primeiro banco de dados. Tendo esse banco de dados, eu vou até colocar mais coisas. Nós vamos ver o tamanho desse banco de dados que o Profit deu para a gente. Quanto maior o banco de dados, melhor vai ser o nosso desvio padrão, o cálculo vai ser melhor. Nós vamos ver a máxima, vamos ver a mínima desse histórico de dados que a gente buscou. Nós vamos ver a amplitude, né? Qual foi a mínima e qual foi a máxima que o mini índice trabalhou. Nós vamos ter o cálculo da média e depois nós vamos ter o desvio padrão e vamos aplicar isso lá no gráfico. Ok? Então, nós vamos calcular isso aí a partir de agora. Então, vamos aqui, presta atenção aqui que você vai aprender a fazer tranquilamente esse desvio padrão. Bom, aqui é o nosso Profit. Aqui é o mini índice. Nós estamos no gráfico diário. Aqui, cada candle desse aqui é um dia. Eu vou buscar aqui para trás. O último dia que o Profit está me dando é o dia 18 de abril. Então, esse último candle aqui é o dia 18 de abril. Então, eu tenho bastante dado aí para trabalhar, né? Bastante dados aí para trabalhar. Se a gente pegar qualquer candle aqui de fechamento, nós vamos ter um valor. Um exemplo, esse candle aqui, ele fechou do dia 20 de setembro, ele fechou 131.610. Ok, então, dito isso aí que cada candle desse existe um fechamento, é o dado, é a amostra de dados, a coleta de dados que a gente vai utilizar para calcular nosso desvio. Nós vamos pegar a média de fechamentos diário e vamos ver o quanto que o preço ele vai, a dispersão dessa média nos dias que a gente vai estar operando. Como que nós pegamos essa informação no Profit e colocamos no Excel? Então anota aí. Presta atenção, anota, que aqui o passo é simples.
Fora do gráfico, na tela, sem ser no gráfico, nós vamos aqui na tela. Você vai clicar botão direito, vai aparecer as janelas de opções. Lá embaixo, na parte de exportar, aqui embaixo, vai estar uma opção de exportar estudos. Anotou aí? Exportar estudos. E na janela ao lado vai estar o menu de copiar para Excel. Até aí tranquilo? Botão direito, fora do gráfico, exportar estudos, copiar para Excel. Só clicar e boa. O Profit vai copiar tudo que você tiver aí no seu gráfico. Se tiver média, se tiver VWAP, se tiver todos os indicadores, ele acabou de copiar. Aqui eu só tenho alguns indicadores, mas ele copiou tudo que tem no seu gráfico. E a segunda parte, nós vamos para o Excel. Então, nós vamos aqui para o Excel, correto? Nós estamos aqui no Excel e nós copiamos lá do Profit, nós vamos com o botão direito colar. Veja bem, olha o tanto de dado que ele trouxe para mim. Eu tenho indicadores 2MV de frequência, eu tenho a máxima, a mínima, tenho a abertura. E aqui são os dados de todos os dias, ou seja, do dia 4 de outubro até lá para trás, até o dia 18 de abril. Né? Aqui não está conseguindo ver. Deixa eu mostrar para vocês aqui até onde eu tenho. Eu tenho até o dia 18 de abril, ou seja, são bastante dados aí para a gente poder trabalhar, certo? Então, o que eu preciso para eu trabalhar? Eu preciso só dos fechamentos, então eu vou excluir essas informações aqui que não me interessam no momento, né? Então eu tenho o fechamento, que é esses fechamentos aqui, ó. Ou seja, 4 de outubro, o mini índice fechou em 132.210. Então, eu tenho os fechamentos do dia, eu vou trabalhar somente com os fechamentos. Então, essa é a minha série de dados. São os fechamentos e aqui são os dias. Copiado até aí. Vamos começar os cálculos. Vamos lá. A primeira informação que eu quero ter é o tamanho dessa amostra. Eu quero saber quantos fechamentos eu tenho nesse gráfico. Eu poderia muito bem pegar da célula 5 até lá embaixo, mas eu vou usar a primeira fórmula. Anota aí. Igual, para a gente saber a quantidade de dados que a gente vai trabalhar, a gente precisa aplicar uma fórmula chamada cont.num. Então, cont.num, ele vai contar células, né? Quantos dados nós temos ali. Cont.nu da onde? Desse fechamento até no último lá embaixo. Então, eu vou selecionar todas as células aqui, que até o dia 18, né? A célula, para mim, aqui é a 122. Eu vou fechar o parênteses e dar um Enter. Eu tenho 118 dias de fechamento. Isso aí para mim tá ótimo. 118 dias de fechamento. Bastante dado para a gente trabalhar. Dá mais da metade dos dias úteis aí. Desses fechamentos, eu quero que o Excel me fale qual foi a máxima. Eu quero o dia aí que teve um fechamento que teve a máxima. Como que eu consigo essa informação? Eu vou dar um igual e eu vou escrever máxima.
máximo. Máximo. Ele vai olhar da célula C5 para mim até a C122, que é os meus dados ali que eu selecionei. Aí no seu caso tem que ver quais são os dados, mas é só selecionar os dados. Eu tenho um máximo. Ele trouxe para mim que a máxima, o fechamento máximo desse período que eu estou trabalhando foi 139,165 mini índice, fechou nessa máxima. Eu quero ver também qual foi a mínima. A mínima desse período aí que eu estou trabalhando. Como que eu encontro o mínimo valor aí dessa amostra que eu tenho? Eu digito igual e venho e escrevo mínimo. Mínimo. E aí eu vou selecionar as células C5, 2 pontos, até a C122. Ele pegou todos os dados ali da minha amostra e ele vai trazer para mim o menor valor que nós tivemos. Veja bem, de abril até aqui, até outubro, o mínimo que o menino trabalhou foi o 122.980 e nós temos a máxima 139.165. Para eu calcular a amplitude, ou seja, da mínima até a máxima, essa é a amplitude que eu preciso saber, mas por curiosidade, eu quero saber quantos pontos que foi da mínima até a máxima. É só fazer uma soma, uma subtração simples, que a fórmula é igual, eu vou pegar o valor da máxima, subtrair pelo valor da mínima. Então eu tenho a amplitude do movimento, ou seja, de abril até outubro, o preço ele se movimentou da mínima até a máxima 16 mil pontos. Então essa foi a amplitude de mercado, foi a volatilidade de mercado do dia 18 de abril até 4 de outubro. Essa amplitude que o mercado trabalhou foi de 16.185 pontos. E aí a gente fica tentando pegar 100 pontos, 200 pontos disso aí tudo. Até aqui tranquilo. Então nós temos os dados, nosso banco de dados, que é o fechamento, correto? A gente buscou lá do Profit. Depois a gente fez ali a quantidade, né, de fechamentos, né, de dados que a gente colheu, são 118, né, para nós aqui tá bom. Quanto mais dados, melhor ainda. Se você conseguir pegar de 2 anos atrás, 5 anos atrás, no diário, é melhor ainda, dependendo do que você vai fazer. Para nós aqui, o Day Trade, essa quantidade já tá boa, de até 1 ano. Aí nós pegamos aí a máxima por curiosidade, nós sabemos que a máxima do mini índice desde abril até hoje foi o 139.165 e a mínima o 122.980 e a amplitude foi de 16 mil pontos, 16.185. A partir de agora, eu preciso entrar no cálculo da minha média, ou seja, desses valores todos aqui que nós temos, um dia fechou 132, outro 131, então são diversos valores de fechamento, são 118 valores de fechamento. Eu quero que o Excel calcule para mim a média disso tudo. Qual foi a média? Eu quero a média desse preço aí, desses preços, eu preciso saber qual é o preço médio. Então eu calculo aqui igual, digito média, certo? Média, e aí eu vou selecionar do C5 até o C122. Então peguei toda a minha amostragem de fechamento
E agora o Excel vai fazer para mim o cálculo da média. Esse é o cálculo mais importante para a gente trabalhar o desvio padrão, porque a partir dessa média, qual o valor médio que nós vamos traçar aí nossas regiões de desvio, dispersão e volatilidade além dessa média. Então, qual o valor que o índice vai estar trabalhando? A média do mini índice é 132.505. Então, nós já podemos colocar aqui 131.505 é a nossa média. Então, nós já temos esse primeiro dado aqui para a gente trabalhar. Então, a nossa média é 131.505. Lembra aquela média que a gente traça aqui? Então, esse aqui é a nossa média. Nós temos esse valor aqui de média, 131.500. E agora nós vamos fazer o cálculo do desvio padrão. Agora eu preciso saber o desvio padrão desses valores aí de fechamento. A fórmula é simples. Você vai digitar igual desvipad desvipad.a desvipad.a. Esse aqui ele vai pegar uma amostra para nós, ele vai ignorar os valores lógicos e o texto da amostra, porque nós temos o desvio padrão de uma amostra e temos o desvio padrão populacional. Dá uma diferença, existe uma diferença nesses dois desvios, mas nós vamos calcular através do desvipad.a. E aí nós vamos calcular do C5 até o C122. Desvipad.a, e nós selecionamos todos os dados que nós temos de fechamento. E ele vai fazer o cálculo desse desvio e vai nos dar o grau de dispersão referente à média. Então, quantos pontos que o mini índice ele foi variando, ele foi desviando, ele foi dispersando dessa nossa média. Então, nós vamos ter aqui 4.058 pontos é o nosso desvio padrão. Então, nesse histórico de dados que nós temos, o índice ele se dispersou da sua média em 4.058 pontos, tanto para cima quanto para baixo. Então, a partir de agora, que nós temos a média e nós temos o desvio padrão, nós vamos ter as nossas regiões. Primeiro desvio, segundo desvio, terceiro desvio. Como que nós vamos calcular? O primeiro desvio, para cima e o primeiro desvio para baixo, por que não? O primeiro desvio, nós vamos pegar a média, que vai ser igual à média. Vamos somar com o valor do desvio. Tranquilo até aqui? Nós estamos fazendo um desvio para cima, ou seja, o mercado tá comprado. O mercado está comprado. E nós vamos fazer os desvios para cima. Então, nós vamos pegar o preço médio
somar essa dispersão, somar com o desvio. Nós vamos ter aí o preço trabalhando na casa dos 135.560. Esse é o primeiro desvio. Agora nós vamos calcular, esse aqui é o primeiro desvio. Para cima, né? Primeiro desvio para cima. O primeiro desvio para baixo, nós vamos subtrair da média. Primeiro desvio, ele é igual o preço médio menos para baixo nós vamos subtrair, menos o valor do desvio, 4.058 pontos. Nós vamos ter o preço trabalhando em 127.440. Esse aqui é o nosso primeiro desvio para baixo. E assim sucessivamente. O segundo desvio para cima, nós vamos pegar o desvio anterior, correto? Nós vamos pegar o primeiro desvio, somar o valor do desvio padrão. E aí nós vamos ter o preço trabalhando em 139.621. E assim, meus amigos, vocês podem continuar fazendo os cálculos aí, terceiro desvio, que eles falam que é o último aí a ser trabalhado, né? Ele vai ser o cálculo do seu desvio anterior, que é o desvio 2, mais o seu valor padrão, desvio padrão, 143.680 que o Minites vai trabalhar. Então, senhores, a gente acaba de ter os valores da volatilidade. Aqui nós vamos fazer o segundo desvio para baixo. E aqui nós vamos fazer a subtração, né? Então nós temos igual valor aqui do desvio anterior menos quem? Menos o desvio padrão que o Excel nos deu. E aí eu dou um Enter. Então eu tenho aqui um segundo nível de desvio em 123.388. Esse é meu segundo nível de desvio, referente à média. Aqui nós temos a média. Daqui a pouco vocês vão compreender perfeitamente esses valores no gráfico. No gráfico lá, que a gente vai encerrar a aula, daqui uns 10 minutinhos aí, a gente vai botar esses valores aqui no gráfico e vocês vão entender perfeitamente como que o preço trabalha dentro desses níveis de volatilidade. E o terceiro desvio vai ser igual o desvio anterior menos o nosso desvio padrão, que nós vamos ter o preço trabalhando em 119.330. E seriam regiões absurdas do preço trabalhar. Deixa eu retirar aqui para vocês observarem. Então nós temos esses valores. Nós temos um preço médio, que é aqui o nosso preço médio, e o índice vai trabalhar aqui, ó, no 135.000, depois vai trabalhar no 139.600, 143.000. E aí todos os dias nós vamos calculando esse preço médio e calculando, nós vamos alimentando essa base de dados
Todos os dias aqui você vai acrescentar dia 4, dia 7, dia 8, você vai acrescentando os dados aqui e todos os dias antes de começar o mercado você vem e faz esses cálculos novamente. É só acrescentar aqui os dados, põe do dia 6, dia 7 que fechou, você vai acrescentando e ele vai recalculando isso aqui tudo para vocês. Isso aqui fica automático. Então todo dia antes do mercado você atualiza essa tabela do dia anterior, você vai pegar o dia anterior, o fechamento do dia anterior, e você vai jogar aqui o preço médio e a partir daí ele vai e faz o cálculo para você. Um exemplo, se o meu médio aqui acabou de ser 131.600, ele vai fazer esses cálculos aqui automaticamente para você. Bom, já que vocês têm agora uma planilha Excel com os dados de fechamento mini índice, com o tamanho da nossa amostra, e as regiões de desvio padrão, nós vamos aplicar agora as nossas linhas lá no nosso gráfico, para a gente encerrar aqui a nossa aula, para vocês compreenderem a magnitude que a gente trabalha com esses valores. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar esse gráfico aqui e jogar para cá. E aí pronto. Aqui nós temos aqui é o nosso gráfico, correto? Aqui é o nosse gráfico. Observem o que vai acontecer. Nós vamos traçar aquelas linhas. Primeiro nós vamos colocar o valor da média. Depois nós vamos colocar as linhas do primeiro desvio e o segundo desvio. Não sei se dá para colocar, mas vou colocar aqui por fora. Bom, primeira linha que nós vamos colocar vai ser a nossa média. Então eu vou colocar uma média aqui, né? Essa linha da média aqui, segundo nossos cálculos lá no Excel, a nossa média é 131.505. Então eu vou colocar aqui posição 131.505. Olha só aonde a média já bateu para nós. Olha onde o preço trabalhou aqui para nós. Olha, observem só onde o preço trabalhou. Olha onde de abril até hoje, olha onde o preço volta, retorna, se dispersa, volta. Aqui é o nosso médio. Olha a importância da gente entender como que a gente trabalha o nosso desvio padrão. Aqui é o preço médio. Então o preço fechou exatamente no dia 4 de outubro no seu preço médio, 135.505. Vamos colocar um desvio padrão para cima. O desvio padrão para cima aqui no Excel, ele foi para 135.560. Então nós vamos pegar essa linha aqui, vai ser o nosso primeiro desvio. O nosso primeiro desvio está em 135.560. Observem onde que o nosso primeiro desvio bateu. Olha essa região aqui do nosso mini índice, onde ela bateu no primeiro desvio e os vendedores absorveram os compradores até aonde? Até a média. É aquilo que nós falamos. O preço, ele trabalha na média, atinge os níveis de primeiro desvio e volta para a média, depois rompe esse primeiro desvio, e aí é onde é o local da gente estar operando. É os locais onde a gente vai estar fazendo as nossas estratégias. Olha esse candle como ele fechou na média.
Olha os dias aí, o dia trabalhou até no seu primeiro desvio. Chegou no primeiro desvio, botaram para a média de novo. Olha como é que o preço fechou quando ele chegou aí na média. Então vocês conseguem agora compreender o que é a volatilidade. Então, pessoal, o mercado financeiro, ele não trabalha de forma descontrolada, não. Existe um motivo, existe um grau de volatilidade. E nós estamos calculando exatamente isso. Nós estamos calculando aqui a volatilidade. Vamos colocar aqui mais um desvio para cima? Vamos ver onde é que vai bater? Vamos colocar aqui mais um desvio para cima. O próximo desvio depois desse é o 139, posição 139, 620. Olha onde que o mercado trabalhou. Olha a região que ele trabalhou no segundo desvio. Lembra que o segundo desvio já é um desvio difícil do preço trabalhar? Ou seja, ele saiu da média, passou o primeiro desvio, chegou no segundo desvio. E voltou para onde? Voltou para a média. E agora está trabalhando dentro dessa região. Dentro dessa região aqui. Que é o primeiro desvio padrão. Bom, aqui para cima eu não vou colocar, mas se o preço ele trabalhar aqui para cima, o terceiro desvio padrão nosso seria o nosso terceiro desvio aí. Ele chegar, né? O menino está devagar. O nosso terceiro desvio seria em 143,680. Então, essa aqui seria as regiões. Próxima região aí que o mini índice iria trabalhar. 143,680. Beleza, nós temos para cima. E para baixo da média? Para baixo da média, vamos ver aí. Eu vou até esconder o gráfico aqui para a gente não ter surpresa. Para baixo agora, vamos lá. Calcular o primeiro desvio para baixo. O primeiro desvio para baixo, eu vou colocar uma linha vermelha, vou colocar aqui. O valor que o Excel trouxe para nós, o primeiro desvio para baixo, o mini índice, é o 127,446, 127,445. Vamos ver onde é que o preço trabalhou. Observem aqui onde o preço trabalhou. Ele veio na média, trabalhou e voltou lá para o seu desvio padrão lá em cima. Primeiro desvio para baixo. Vamos colocar aqui o nosso segundo desvio para baixo? Vamos. Qual foi o valor do nosso segundo desvio padrão para baixo? No Excel ele mostrou aqui 123,390. 123,390. 123,390. Observem como que o preço trabalhou. Ele veio, passou a média, tocou seu primeiro desvio comprado, passou a média, trabalhou o primeiro desvio, veio aqui no segundo desvio padrão, retornou para a média, testou seu primeiro desvio, e foi aonde? Foi trabalhar a média, primeiro desvio da compra, segundo desvio, voltou novamente para a média, está testando seu primeiro desvio, voltou para a média. Então observem que ele sai de um segundo desvio e volta para a média, depois ele sai do primeiro para o segundo na compra, depois retorna. Isso aqui tudo mostra para nós a volatilidade.
Então, pessoal, a aula já vai se encerrando por aqui, quase 1 hora aí de aula, né? E eu gostaria que vocês aplicasse e testasse essas regiões onde a gente calculou no mini índice. A gente vai deixar plotado aqui no nosso gráfico, que são regiões importantíssimas para a gente entender aí onde o mercado está trabalhando, a amplitude e a volatilidade. Beleza, pessoal? Então, para quem tiver alguma dúvida sobre o conteúdo ou não ficou tão claro a forma que eu expliquei, vai nos comentários aí, deixa aí o seu comentário, correto? E a gente vai trocando ideia pelo comentário, tem meu grupo no Telegram. Quem tiver aí alguma dificuldade de mexer com Excel, pode chamar aí no grupo do Telegram, chama no meu Telegram pessoal, número pessoal, que a gente vai desenvolvendo esses estudos aqui. Mas observem que o nosso mini índice ele está trabalhando exatamente aqui, ó, dia 4 de outubro, ele está trabalhando na sua média. E aí, quando a gente for traçar as nossas operações, nós vamos ver se ele vai trabalhar na média, na semana, até o seu alvo no primeiro desvio, que aqui é o primeiro desvio. Primeiro desvio para cima, ou se ele vai vir aqui no primeiro desvio para baixo. Então, para a semana, nós temos essas duas regiões para trabalhar. Dificilmente o preço já chega no seu segundo desvio aqui para cima ou seu segundo desvio para baixo. Então são regiões que a gente vai se importar na semana. É a região de 127 mil, é essa volatilidade aqui. Essa volatilidade que o preço vai ter. Ou ele vai trabalhar da média até os 135 mil, ou ele vai trabalhar da média até 127 mil. No final, o que nós temos é isso aqui tudo para trabalhar durante a semana. Ou seja, se a gente for ver quantos pontos que a gente tem entre um desvio padrão, a média e o outro desvio padrão, nós temos o mini índice trabalhando quase que 7.800 pontos. 7.800 pontos de volatilidade. Então, pessoal, isso tudo é calculado. Isso aí os investidores calculam essa volatilidade para a semana, que é onde o capital vai estar aplicado, é o quanto que ele vai oscilar. E fora, se ele fugir disso, é onde tem a fuga de capital, onde tem a readequação do seu investimento, porque sempre que o preço ele foge dessa volatilidade, foge desse desvio padrão, foge de outros cálculos, existe modelagem de dados de volatilidade de GART1, GART-PQ, que é outra seara. É outro tipo de cálculo, é algo muito mais profissional, é o que o pessoal utiliza de verdade no mercado, né? Não é desvio padrão. Mas para a gente aqui que está iniciando os estudos, já é uma boa forma da gente ter um cálculo de volatilidade. Beleza? Então, pessoal, isso aqui que foi ensinado, quem tiver qualquer dúvida, a gente está disposto aí a retirar. E quem tiver também interesse, nós estamos fazendo live aí quase todos os dias, né, de segunda a sexta, a partir de 8h50 até as 11 horas, meio-dia, e a gente vai acabar aplicando essas regiões agora aí de desvio padrão relativo à volatilidade. E aí no chat ali no dia a dia, quem tiver interesse em trocar uma ideia, eu vou estar disponível aí para atender cada um dos senhores. Meu intuito aqui é basicamente ajudar com conteúdo, com informação, para vocês melhorarem o operacional que vocês já aplicam, né? E quem é iniciante, pode chamar aí também, tiver dúvida por onde começar, o que estudar. Esse é o nosso 7º vídeo, né? Então tem uma série aí
de vídeos que a gente vai colocar no YouTube. Então, quem tiver interesse, quem for iniciante e quem já for trade aí na área, a gente pode estar compartilhando essa informação. Beleza, pessoal? Então, para a aula de hoje é basicamente isso aí que nós temos. Agora que você compreendeu a importância do desvio padrão para se calcular a volatilidade no mini índice, você deve aplicar, estudar e testar essa estratégia aí no seu dia a dia, no seu operacional, para você ter uma clareza melhor no seu dia a dia, nas suas operações. Então, se esse conteúdo foi importante para você e agregou valor no conhecimento do seu operacional, já se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like no vídeo, isso aí vai nos ajudar bastante quanto à plataforma do YouTube para recomendar para mais pessoas aí o nosso vídeo. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.